reencarnando no corpo de um homem abusivo. Ao abrir os olhos, vejo minha esposa com uma faca apontada para mim. Você não tem tempo para pensar. Você se vira rapidamente e se senta no chão. Grita um pare. A mulher ao lado estremece. Ela rapidamente retrocede em direção ao sofá, usando seu corpo para proteger a menina pequena no sofá. Você fica atordoado olhando para a cena à sua frente. O quarto está uma bagunça. O tablete amarelado tem molho espalhado. Várias garrafas de vinho vazias estão espalhadas sob a mesa. Há outra mulher e uma menina olhando para você com medo. Onde estou? Eu não morri? De repente, uma dor lancinante surge em sua cabeça. Você se sente mal e envolve a cabeça com as mãos. Seu câncer cerebral está atacando novamente? O que está acontecendo aqui? Nesse momento, uma estranha onda de calor invade sua mente. A dor no crânio também desapareceu. Você fechou os olhos involuntariamente. Uma onda de memórias estranhas surgiu em sua mente. Quando você abriu os olhos novamente, você não pôde deixar de esboçar um sorriso amargo. Sim, você, Lin Yunin, renasceu novamente. As memórias estranhas também incluíam uma imagem de sua morte. Foi o sistema que trocou sua própria extinção pela sua sobrevivência. Também gravou as habilidades que você possuía em sua memória. Olhando para a garotinha de asas em pé diante de sua sepultura, você não pôde evitar que seu coração se apertasse e as lágrimas escorressem. Depois de um tempo, você respirou fundo e olhou para a mulher e a filha à sua frente. A antiga dona do corpo, de emoções complexas, também se chamava Lin Yunin. Após se formar na escola de artes, foi escolhida por uma empresa de entretenimento devido à sua beleza. Com o suporte da empresa, ela conseguiu estrear com sucesso. Sua carreira se tornou cada vez mais promissora. Mas depois foi flagrada namorando e morando com a então famosa atriz Xia Men. Este tipo de trainee idol que ganha atenção pela aparência. Assim que o romance é revelado, o resultado final é previsível. Os dois abandonam a indústria por amor. Depois, os dois tiveram um período muito doce juntos. Eles tiveram uma adorável menina, chamada Lin Xiaxi, apelidada de Xixi. Os dois também acabaram se casando devido à gravidez. Mas o casamento parece realmente ser o túmulo do amor. Após o casamento, várias trivialidades começaram a surgir. O período de paixão não existe mais. O homem começou a se entregar e a beber excessivamente. Ele começou a ficar ansioso e irritado, e começou a culpar a mulher. Foi ela quem o fez perder a carreira. Ele transferiu sua raiva e incompetência para essa mãe e filha. Ele até começou a violência doméstica recentemente, e se acostumou com esse meio de desabafo. Animal. Depois de receber as memórias, você não pôde deixar de xingar. Então, você respirou fundo algumas vezes. Finalmente, conseguiu acalmar a raiva no peito. No início, Xia Men era uma jovem cantora talentosa. Com sua beleza, ela conquistou inúmeros fãs. Havia uma tendência dela se tornar uma grande estrela. Mas ela escolheu se afastar da indústria com ele, como se fosse um fardo. Também foi o antigo dono que a sobrecarregou. No entanto, ela nunca reclamou desse homem. Você levanta a cabeça com uma expressão confusa. Olha para a mãe e a filha, que estão no sofá à frente, com medo. Na vida passada, ela não teve um relacionamento por causa do câncer. Este sistema está simplesmente preenchendo suas lacunas? Dessa vez, ela acabou se tornando uma mãe inesperada. Como ela vai lidar com isso? Xia Men, segurando a criança, olhou para você que a estava encarando. Ela não pôde evitar de ficar tensa. Seu corpo começou a tremer involuntariamente. Ela fixou os olhos firmemente no demônio à sua frente. Mordendo os lábios, ela não deixou as lágrimas caírem. Ela não deixou de pensar em levar Xixi com ela. Mas ela era uma órfã, sem ninguém para se apoiar. Todas as economias foram destruídas por esse demônio. Ela também pensou em acabar com tudo, mas não conseguia deixar os filhos. Então, a cada vez que apanhava, ela só podia aguentar. Esse acidente o deixou inconsciente e ela com certeza enfrentará uma terrível vingança. Após muito tempo, você suspirou profundamente. Já que estou aqui, vou me conformar. Vou considerar que vim aqui para salvar essa mãe e filha. Em seguida, você tocou seu nariz. Apoiando-se na mesa ao lado, você se levantou lentamente. Uma onda de fraqueza veio sobre você, deixando-o sem palavras. Que tipo de estado está esse corpo tão jovem? Mas ao lembrar que na vida passada me passei por um paciente com câncer no cérebro, isso pode ser considerado uma sorte, certo? Em seguida, você caminhou lentamente até a janela. Você abriu a janela para arejar. Então,
seguindo a memória, você encontrou um saco de lixo. Silenciosamente, ela arrumava as garrafas de vinho vazias pela casa. Ao lado, Xiamen teve um momento de surpresa em seus olhos. Isso é um sonho? Mas ela não relaxou, pois não conseguia adivinhar o que se passava na mente do demônio. Depois de um bom tempo, você conseguiu deixar a casa impecável. Você suspirou, suando muito. Em seguida, você pegou roupas limpas do quarto e entrou no banheiro. Os olhos de Xiamen mostraram uma forte incredulidade. Ele realmente jogou todo o vinho que restava fora? Se dissessem que ele melhorou, ela não acreditaria. Justo quando ela estava sem entender nada. Mamãe, estou com fome. De repente, uma voz infantil e doce de Xixi soou. Ela olhou para baixo e viu Xixi olhando para sua mãe com seus grandes olhos redondos. Xiamen não pôde evitar sentir uma onda de dor no coração. Xixi, espera um pouco que mamãe vai fazer comida para você. Ela só pode esperar esse demônio ir dormir para poder cozinhar. Xixi concordou com a cabeça, mostrando que entendia. Enquanto isso, você, que estava no banheiro, olhava para si mesmo no espelho após o banho. Seu cabelo preto estava longo e bagunçado. Seu rosto estava pálido. A barba densa lhe dava uma aparência típica de um Nea. Mesmo assim, ainda era possível notar. O rosto desse corpo ainda era bastante bonito. Não é à toa que ele era um peixe fresco que ganhou a vida pela aparência. Você sorriu e balançou a cabeça antes de sair da sala. Quando você abriu a porta, viu mãe e filha encolhendo-se no sofá ao mesmo tempo. Você sorriu resignado e não deu atenção às duas. Você abriu a porta de casa e saiu. Xiamen ficou paralisada. Ele saiu para comprar mais vinho, não é? Ele ainda não se satisfez? Eu e Xixi teremos que passar mais uma noite com fome. Xiamen olhou para sua filha magra com um olhar triste. As lágrimas não paravam de cair. Mamãe, não chore, Xixi não está com fome. Ao ouvir as palavras de Xixi, as lágrimas de Xiamen caíram ainda mais. Depois de um tempo, ela finalmente disse com uma voz trêmula: Xixi, querida, mamãe vai te fazer dormir, e depois que você dormir, não estará mais com fome. Amanhã de manhã, mamãe vai acordar mais cedo para fazer algo gostoso para você, tá bom? Sim, está bem, mamãe, não chore. Xiamen se levantou com dificuldade, segurando o Xixi. As cicatrizes em seu corpo doíam levemente. No entanto, ela ainda segurava a filha e foi andando lentamente para o quarto. Depois de um tempo, observando Xixi fechar os olhos lentamente, Xiamen lembrava das dificuldades que enfrentou após o casamento. Seu coração estava cheio de amargura. Após um momento, uma determinação brilhou em seu olhar. Ela havia decidido. Amanhã vou deixar esta casa infernal. Neste momento, um som de porta se abrindo veio da sala. Xiamen ficou nervosa e instintivamente cobriu os ouvidos de Xixi, ouvindo em silêncio os barulhos do lado de fora. Você abriu a porta da casa. Olhando instintivamente para trás do sofá, você ficou surpreso. Eles dois foram para o quarto? Após pensar um momento, você colocou a comida na mesa. Em seguida, você foi até a porta do quarto e bateu levemente 2 vezes. Ai, eu comprei comida para vocês. Se vocês estiverem com fome, venham comer. Esta noite eu vou dormir no quarto de hóspedes. Ao ouvir a voz familiar, Xiaoyai arregalou os olhos. Então, ouviu seus passos se afastando. Logo em seguida, o som da porta do quarto se fechou. Xixi abriu os olhos em algum momento. Ela claramente ouviu sua voz. Ao ouvir a comida, ela engoliu em seco, olhando ansiosamente para sua mãe. Mas Xiamen ainda não conseguia acreditar muito. Mas o fato parecia realmente como ele disse. Ela olhou para os olhos esperançosos da filha. Ainda assim, reuniu coragem. Silenciosamente foi até a porta do quarto e a abriu. Olhou pela fresta da porta. Na mesa estavam vários pratos pequenos e 2 tigelas de arroz fumegante. O aroma era convidativo enquanto olhava para a comida na mesa. Olhou novamente para os olhos esperançosos da filha. Xiamen fechou os olhos, sentindo-se impotente, e respirou fundo. Então, um leve sorriso surgiu em seus lábios. Xixi, você é uma boa menina. Vamos comer, mas precisamos ser silenciosos, ok? Os olhos de Xixi brilharam ainda mais e ela sentiu rapidamente com a cabeça. Assim, as duas começaram a comer cuidadosamente à mesa, olhando para a filha devorando a comida com um sorriso no rosto. Os olhos de Xiamen ficaram úmidos novamente. Há quanto tempo não via uma cena assim? Em seguida, ela não sabia no que pensar. Ela virou a cabeça para a porta do quarto fechada. Um olhar complexo passou por seus olhos. Você
que estava no quarto. Claro que ouviu os sons do lado de fora. Você suspirou profundamente novamente. Esse antigo proprietário é realmente irritante. Após suspirar, você começou a pensar novamente sobre ter saído para cortar o cabelo. Depois de comprar comida, ele percebeu que, neste lar agora só sobrava um pouco mais de 1.800 em economias. Se tivesse atravessado um pouco mais tarde, provavelmente esta casa já estaria sem comida. Preciso arranjar dinheiro. Você se sentou na cadeira, olhando tranquilamente para o teto branco, pensando. Após um momento, você de repente se sentou ereto. Um brilho passou por seus olhos. Como eu não pensei nisso antes? Aqui é um mundo paralelo. Você estende a mão, pega o celular e começa a folhear. Depois de um tempo, um sorriso aparece em seu rosto. O nível de entretenimento deste mundo é bastante escasso. Além disso, as músicas da Terra Azul ainda não existem neste mundo. Você pensa rapidamente em como pode usar as músicas para ganhar dinheiro. No momento, não há competições como clubes de cantores para participar. Pensando, você gradualmente não consegue se sustentar. Você só consegue arrastar seu corpo cansado e lentamente cair no sono. Na manhã seguinte, exatamente às 6 horas, seu relógio biológico fixo faz com que você acorde pontualmente. Você olha perplexo para o ambiente estranho diante de você. Depois de um tempo, você finalmente se lembra de que isso é uma travessia. Você se vira e se levanta da cama. Você abre a janela e observa a cidade estranha do lado de fora. Você respira profundamente o ar fresco da manhã, uma vez que a travessia é um fato. Então, deixe tudo do passado para trás e adapte-se bem à vida atual. Você se espreguiçou. Virou-se, abriu a porta suavemente e saiu do quarto. A mesa e a cozinha estavam impecavelmente limpas. Deve ter sido a Tia Mei que arrumou tudo depois do jantar de ontem à noite. Você parou e pensou um momento. Então, pôs-se na ponta dos pés e entrou silenciosamente no banheiro para se lavar. Na verdade, a Tia Mei no quarto já estava acordada. Ela ouviu vagamente o barulho vindo do banheiro. Ela não se atreveu a sair. Ela não sabia por que esse demônio acordou tão cedo hoje. Parece que desde que foi nocauteada por si mesma ontem. Ela ficou estranha. Os barulhos do banheiro do lado de fora cessaram. A porta do quarto fez barulho e se fechou novamente. Tia Mei mordeu os lábios, olhando fixamente para a porta do quarto. Estou um pouco curioso sobre o que você foi fazer lá fora? Esperei um tempão e lá fora ainda não havia movimento. Tia Mei olhou para Xixi, que ainda estava profundamente adormecida ao seu lado. Pensou um pouco e decidiu reunir coragem para descer da cama silenciosamente. Abriu a porta do quarto e saiu. O cheiro de bebida no quarto já estava bem fraco. O ar fresco entrava pela janela. Essa situação fez Tia Mei sentir uma estranheza. Ela não sentia esse cheiro fresco há muito, muito tempo. Tia Mei foi até a janela e olhou para o mundo lá fora. Sem perceber, ficou um pouco paralisada. Até aquele momento, de repente lembrou-se que ela só tinha 24 anos. Não sabia quanto tempo havia se passado quando o som da porta soou novamente. Tia Mei foi completamente despertada. E então, instintivamente, todo o seu corpo ficou tenso. Ela virou o corpo de forma mecânica. Você também ficou parado no lugar, constrangido. Você não esperava que Tia Mei já tivesse acordado. Depois de se lavar, você percebeu que não havia verduras em casa. Então você saiu para comprar algumas verduras. Foi então que você realmente viu a aparência da sua esposa à sua frente. Ela é muito bonita. Muito mais bonita do que aquelas celebridades da internet do mundo original. Especialmente aqueles olhos amendoados. Pareciam até capazes de falar. Mas agora, aqueles olhos amendoados estavam cheios de medo e inquietação. Além disso, ela estava tão magra que seu rosto estava extremamente pálido. Deve ser porque ela não viu o sol há muito tempo e estava desnutrida. Ao ver isso, seu coração estava doendo, cheio de ódio e constrangimento. Que crueldade! Como alguém poderia maltratar uma esposa tão bonita? O antigo dono realmente merece ser amaldiçoado. De manhã, eu fui fazer o almoço primeiro. Você quebrou o gelo primeiro. Pegando as verduras, você rapidamente entrou na cozinha. Tia Mei ainda estava em um estado de distração no momento seguinte. Seu olhar seguiu sua figura até a cozinha. Vendou-o lavar os legumes e enxaguar o arroz habilmente. Tia Mei mal podia acreditar em seus ouvidos e olhos. Ele realmente a cumprimentou. E mais, quando ele aprendeu a cozinhar. E ele até arrumou o cabelo. Barbeou a barba, e parecia uma nova pessoa. Especialmente seus olhos. A limpeza e vergonha dentro deles.
E ainda havia um certo tipo de timidez que ele deveria ter em seus olhos? Xiamen observava silenciosamente a figura ocupada na cozinha. Uma imensa sensação de injustiça a invadiu. Mamãe. Xixi acordou nesse momento. Talvez não conseguisse encontrar a mamãe. Havia uma expressão de ansiedade em seu rosto. Ela saiu correndo descalça. Quando viu a figura de Xiamen na sala de estar, Xixi correu rapidamente até aqui. Então, seu pequeno nariz sentiu o aroma da comida. Ela aspirou o ar pelo nariz. Virou a cabeça e olhou com olhos arregalados para a cozinha. Você na cozinha, naturalmente, também viu esse pequeno. Você sorriu para o pequeno. Mas, para sua surpresa, Xixi se encolheu com medo atrás de Xiamen. Você, sem opções, coçou o nariz. Imediatamente, sentiu um aperto no peito. É difícil, não é, para você que é um novato em casamento? Essa dificuldade é muito alta. Pouco depois, você olhou para as duas pessoas que ainda estavam de pé à distância, tímidas. Você disse em voz baixa, lavem-se e venham comer. Xixi estava claramente engolindo saliva. Mas ela ainda não se moveu. Apenas olhava com seus grandes olhos redondos para a comida deliciosa na mesa. Xiamen olhou assustada para a cena à sua frente. Ele parou de beber? E ainda nos convida para comer juntos? O que ela deve fazer? Você estava um pouco ansioso. Mas ao ver a postura defensiva dos dois, suas expectativas afundaram no fundo do mar. Só pôde suspirar novamente. Vocês comam primeiro. Depois de falar, você se levantou e entrou no quarto de hóspedes. Xiamen não se mexeu, observando a porta do lado se fechar. Então olhou para as expectativas nos olhos da filha. Também suspirou interiormente. Xixi, vá lavar as mãos e comer. Você está sentado à frente da escrivaninha no quarto. Na verdade, você está morrendo de fome, mas você sabe que agora aquelas duas do lado de fora ainda não conseguem comer na mesma mesa que você. Você balança a cabeça, afastando esses pensamentos. E então pega o celular. Abre a plataforma Douyin deste mundo. Desloga da conta anterior que ainda tinha alguns milhares de seguidores. Você se registrou novamente com uma nova conta. Finalmente decidiu nomear de Xiaxi, nomeando pelo nome da filha. Isso é o novo começo para essas duas. Você mesmo não tem grandes ambições. Você, que viveu muitas vidas, provavelmente já passou por quase tudo. Agora, você voltou a ter 24 anos. Você é muito compreensivo. Nesta vida, você cuidará bem dessa mãe e filha. É bom que, depois de dar a elas uma vida abundante, você se separe. Se divorciar ou não, você quer sair e viver por si mesmo. Desde então, cortar lenha e alimentar os cavalos. Viajar pelo mundo. De frente para o mar, onde a primavera traz flores. Pensando nisso, um sorriso finalmente se formou em seu rosto. Em seguida, você encontrou algumas folhas de manuscritos que estavam empoeiradas há muito tempo na escrivaninha. Estas são as que Xiamen deixou. O original não sabia compor, mas sua voz era muito bonita. Você colocou as folhas de manuscrito sobre a mesa e começou a cantarolar uma melodia familiar. A caneta em sua mão escrevia rapidamente a partitura na folha de música. Era apenas um curto momento. Uma partitura completa apareceu diante dele. Você pegou a partitura e acenou com a cabeça satisfeito. Então você abriu novamente uma nova folha. As letras da canção também saltaram para o papel. Tarefa concluída. Você, ansioso, puxou uma guitarra do armário ao lado. Você abriu o Douyin para gravar e fazer o upload do vídeo. Você fez questão de não mostrar o rosto, porque seu corpo original era de um novato que acabará de começar. Um jovem que foi exposto por causa de um romance. Depois de preparar tudo, você fechou os olhos. Seus dedos deslizaram suavemente pelas cordas da guitarra. O som melódico da guitarra ecoou na sala silenciosa. Sua voz também fluiu junto. Porque sonhei que você partia. Eu acordei chorando. Observei o vento da noite passando pela janela. Você consegue sentir meu amor? Esperando pelo dia em que envelheceremos. Você ainda está ao meu lado? Olhando aquelas promessas e mentiras. Enquanto as memórias se dissipam lentamente. A canção ecoa na velha sala. Você está imerso nisso. Esta música foi a sua favorita na escola da sua primeira vida. A canção que você mais gostava.
A visão do amor nas letras é especialmente pura e bonita. Infelizmente, até os 30 anos, você não conseguiu encontrar um amor assim. Com o som da guitarra se espalhando pela sala, o sonho de verão do lado de fora parou abruptamente. Ela virou a cabeça para olhar a porta fechada, com surpresa nos olhos. Você ainda toca guitarra? Como isso é possível? Xiamen sabe muito bem que aquela guitarra é dela. Você não toca guitarra, Xiamen também tem certeza disso. Mas o que está acontecendo agora? Ouvindo sua canção, os olhos de Xiamen estão cheios de choque. Até mesmo Xixi, que estava se divertindo comendo, foi atraída pela música. Parou o que estava fazendo, olhando na direção do seu quarto, com grandes olhos piscando. O papai está tão gentil hoje. Não é só a primeira vez que cozinha para si mesmo, mas também consegue cantar. A música também é tão suave. Você no quarto continua cantando, até o dia em que envelhecermos. Você ainda está ao meu lado? Olhando aquelas promessas e mentiras, enquanto as lembranças lentamente se dissipam. Mesmo que a Summer Drew nunca tenha ouvido essa canção, mas como uma cantora e compositora que já foi muito famosa, ela ainda consegue perceber o poder dessa música. Uma melodia tão bela e uma voz cativante. Ela não quer acreditar que é cantada por um demônio, mas o som da guitarra continua suave. Sua voz também não parou, continuando a ecoar em meus ouvidos. Quantas pessoas já admiraram sua beleza na juventude? Quem estaria disposto a suportar a cruel mudança do tempo? Quantas pessoas passaram pela sua vida e foram embora? Podes saber que ao longo da vida, estarei sempre ao seu lado. Ao ouvir isso, Xiamen não conseguiu mais aguentar. Seus ombros começaram a tremer levemente. As lágrimas começaram a cair uma a uma. 2 anos. Já se passaram exatos 2 anos. Esses 2 anos foram passados com medo diariamente. Ela não ouve música há 2 anos. Ela não saiu de casa por 2 anos. Todos os dias, ela enfrenta apenas as necessidades diárias e uma casa bagunçada. E uma você que lentamente se transformou em um demônio. Agora, ela finalmente reuniu coragem para tentar escapar. O que significa você cantar isso? O que significa você ter mudado de repente? Xiamen estava um pouco à beira da desistência. Ela ficou perdida novamente. O medo do que está por vir. E o medo da mudança dessa pessoa agora. Ela tem medo de que isso seja um sonho passageiro. Quando o sonho se despedaçar, tudo voltará ao ponto de partida. A canção também parou neste momento. Xixi também percebeu que sua mãe estava chorando. Ela subiu um pouco apavorada na perna de Xiamen. Estendeu a mãozinha e se esforçou para limpar as lágrimas da mamãe. Mamãe, não chore, não chore. Você não sabe, naturalmente, o que acontece lá fora entre a mãe e a filha. Por causa do que aconteceu com sua canção. Até o final da música, você salva o vídeo. Então você extrai o áudio e submete a quem pertence na internet. Depois que tudo está resolvido, você finalmente grava. O bom vídeo é enviado para o Douyin. Você solta suavemente um suspiro pesado. Finalmente, está tudo pronto. Agora, basta esperar tranquilamente pela reação do público. Você tocou sua barriguinha vazia de fome. Coçou o cabelo. Não sabe se essas duas já terminaram de comer. Ah! Você finalmente não aguentou mais esperar. Você empurrou suavemente a porta do quarto e abriu uma fresta. Olhou para fora como um ladrão. Justamente viu Xiamen levando Xixi para longe da mesa. Os olhos dela estavam vermelhos. Parecia que ela tinha acabado de chorar. Ela claramente também viu a si mesma. Depois de congelar por um momento no lugar, ela rapidamente voltou para o quarto principal com a criança nos braços. Você suspirou aliviado. Abriu a porta e foi até a mesa de jantar. Finalmente poderia comer. Você olhou para alguns pratos claramente deixados para você na mesa. Você ficou um pouco feliz. Depois de se empanturrar, você lavou as tigelas e bastões e se sentou no sofá. Observando este antigo apartamento de 2 quartos e uma sala que tem menos de 60 metros quadrados. É difícil de imaginar como Xiamen e a criança viveram por 2 anos sem sair muito nesse tipo de ambiente. Essa sensação é como estar preso. Mesmo você, que acabou de atravessar, estava tendo dificuldade em aguentar, principalmente por causa da atmosfera. Aqui não há nem um pouco de atmosfera de lar.
Você também sabe que não pode mudar nada de imediato. Você só pode se encolher no pequeno sofá, brincando com o celular. Você está pesquisando como manter uma casa, como fazer uma criança feliz. Justo quando sua cabeça começou a girar, a porta do quarto principal foi subitamente aberta novamente. Você olhou na direção do som. Xiamen, com uma expressão inexpressiva, segurava uma pilha de roupas e saiu do quarto. Ela parecia não ter visto você sentado no sofá, e foi direto para o banheiro. Você percebeu claramente que ela ficou rígida ao sair. Ela vai lavar roupa? Você de repente se lembrou das roupas que você lavou ontem, que ainda estão na máquina de lavar e você não retirou. Pensando nisso, você também correu em direção ao banheiro. Xiamen estava muito nervosa. Ela não esperava que você ainda estivesse em casa. Normalmente, a essa hora, você já teria saído para beber com seus amigos. Ela ouviu seus passos se aproximando dela. De repente, seu coração ficou ainda mais ansioso. O coração também começa a acelerar. O corpo treme levemente. Ah! Aquele! Minhas roupas ainda estão na máquina de lavar. Pode me deixar tirar primeiro para secar? Uma voz familiar soou por trás de você. Xiamen, que estava se abaixando para abrir a porta da máquina de lavar, levou um susto. Seu corpo vacilou ainda mais. Ela recuou em direção ao banheiro. Cuidado! Você não pôde deixar de dizer uma frase. Xiamen finalmente reagiu. Você está pedindo minha opinião. Ela desviou o olhar, não ousando te encarar. Mas ainda assim disse. Ok. Você pega primeiro. Obrigado. Você apertou os punhos. Suas mãos também tremiam um pouco. Nos seus olhos, era difícil esconder a raiva e a dor. Você viu claramente há pouco, abaixo do pescoço de Xiamen, aqueles ferimentos roxos e avermelhados. Embora tivesse a memória daquela besta, mas quando realmente testemunhou com seus próprios olhos, você realmente não consegue imaginar por que existe tal pessoa bestial no mundo. Isso faz com que você, que nunca intimidou uma mulher, sinta uma imensa raiva e tristeza, enquanto você arruma a roupa na máquina de lavar. E, ao se virar para sair, diz: daqui a pouco eu faço o almoço. Lembre-se de chamar a Xixi para comer. Pequena. Xixi dormiu. Espere, em breve eu vou chamá-la para acordar. Xiamen parecia extremamente nervosa. Até mesmo a fala estava um pouco desconexa. Você, sem saber o que fazer, tocou o nariz. Pegou as roupas e rapidamente foi para a varanda pendurá-las. Em seguida, entrou na cozinha. No banheiro, Xiamen, segurando as roupas, ainda estava paralisada. Até que o som de fumaça e fogo começou na cozinha. Foi então que ela voltou a si. Tremendo, ela colocou as roupas na máquina de lavar. Porém, seu olhar involuntariamente se desviou para a cozinha. O que aconteceu com você, afinal? Xiamen ficou assim na frente da máquina de lavar, ouvindo o som do tambor girando, sentindo-se extremamente confusa. Até que todas as roupas estivessem lavadas, ela pegou as roupas e foi para a varanda começar a pendurá-las. E Xixi, sem esperar que Xiamen a chamasse, acordou sozinha. Ainda com os pés descalços, empurrou a porta. No momento seguinte, ela viu você ocupado na cozinha. Um par de grandes olhos bonitos se iluminou claramente. Ela se deitou curiosamente na moldura da porta da cozinha, observando sua silhueta. Xiamen, após estender as roupas, virou-se e viu essa cena. A pequena Xixi estava com o rosto cheio de expectativa. Você estava muito ocupado na cozinha. Ela de repente ficou um pouco descontrolada. Instintivamente, as mãos cobriram seu rosto. As lágrimas caíram silenciosamente. Este é um cenário que só apareceria em seus sonhos. Você ainda não fez as refeições com elas. Depois que você colocou a comida na mesa, você saiu apressadamente pela porta de casa, ouvindo o som da porta se fechando. Xiamen limpou desordenadamente as marcas de lágrimas do rosto. Ela mordeu o lábio. Levantou-se, abraçou a Xixi e foi até a mesa. Ninguém sabe quão complexa é a sua sensação agora. A comida ainda está tão deliciosa. A pequena já estava comendo muito bem. O momento tranquilo do almoço entre mãe e filha foi rapidamente interrompido pelo som da porta se abrindo. Elas levantaram a cabeça instintivamente e viram você segurando um grande saco, abrindo a porta e entrando. Você apenas caminhou até o sofá, colocando o saco que estava em suas mãos, e então começou a falar, com a voz um pouco abafada. Eu comprei um pouco de pomada para vocês. Lembre-se de usar. E eu comprei um brinquedo para a criança.
Eu também não sei se ela vai gostar. Eu vi que outras meninas pequenas têm. Ela também deveria ter. Xiamen não respondeu. Depois que você terminou de falar, ficou em silêncio por um momento. Mordendo os dentes, continuou a falar. Eu sei que você não vai acreditar em mim. Mas algumas coisas eu ainda preciso dizer. No futuro, eu não vou mais beber. E não vou mais bater em vocês. Você e a Xixi não precisam ter tanto medo. A criança ainda é pequena. Essa atmosfera em casa não é boa para ela. Depois que você disse tudo de uma vez, só sentia que meu coração estava muito mais leve. E então, não esperei que Xiamen respondesse. Apenas voltei silenciosamente para o lado. Xiamen viu que a porta estava bem fechada. E não sabia o que dizer. Sua situação no quarto estava ainda pior. Se fosse possível, você preferiria não ter vindo parar aqui. Não saber o que aconteceu aqui. Xiamen já tinha comido. Ela ainda deixou um pouco para você. Ela lavou bem os pratos e talheres dela e da pequena Xixi. Olhando para a bolsa na mesa, pensou um pouco. Por fim, puxou a pequena Xixi e foi para o quarto principal. Sobre essa bondade repentina, ela realmente tinha dificuldades em aceitar. Além disso, sobre a dor em seu corpo, ela já estava acostumada. Depois de passar por um breve momento de ternura, ela tinha um grande medo de que os dias anteriores voltassem. E até havia uma pequena expectativa em seu coração. Será que, se ela não aceitasse sua bondade, você vai continuar assim como hoje, conseguindo sustentar por mais um dia? Mais um dia. Você ouviu o barulho da porta do quarto ao lado se fechando. Você sabe que mãe e filha terminaram de comer. Então você se levantou e saiu do quarto. Você viu que a bolsa na mesa claramente não tinha sido mexida. Você mordeu os lábios e suspirou. Não sabe o que fazer. Só pode se sentar e comer em silêncio. Nesse momento, a porta do quarto principal foi inesperadamente aberta novamente. Pequena Xixi apareceu com a cabecinha, olhando para você com curiosidade. Você tentou mais uma vez abrir um sorriso para ela. Desta vez, finalmente deu certo. A pequena não se assustou. Ela ainda estava curiosa, observando você comer. Seu coração estava um pouco mais tranquilo. Um coração sufocado também foi bastante curado por essa garotinha adorável. Você usou sua voz mais suave de toda a vida e gritou para ela: Xixi. De repente, você voltou a abrir a boca. O pequeno se assustou levemente, tremendo o corpo. No entanto, ela ainda não se encolheu. Em vez disso, virou-se para olhar no quarto principal. E então, como se tivesse recebido algum tipo de encorajamento, olhou para você novamente. Uma voz infantil suave e delicada veio dela. Papai? Ouça essa voz fofa. Você ficou chocado. Olhos instantaneamente úmidos. O sorriso em seu rosto floresceu. Xixi inclinou sua cabecinha, olhando para este pai chorando e rindo em confusão. Você se levanta e vem até o sofá. Peguei a boneca que tinha acabado de comprar da sacola que estava em cima da mesa. Peguei-o na mão e sacudiu em direção a Xixi. Xixi piscou seus grandes olhos e ficou um tanto comovida. Ela virou a cabeça e olhou para dentro do quarto novamente. Demorei muito tempo para caminhar lentamente em sua direção. Neste momento, você observa o lindo bebezinho se aproximando de você passo a passo. Inconscientemente, fiquei um pouco nervoso. Embora você tenha viajado há pouco tempo. Afinal, o corpo e esse bebezinho fofo são pai e filha. Há uma emoção que você não consegue controlar se espalhando em sua mente. Nesse momento, Xixi também caminhou na sua frente. Ela levantou a cabeça e cheirou. Então ele mostrou um sorriso inocente. O pai não cozinha só para ele e para a mãe. Pode tocar violão e cantar. E o cheiro de álcool no meu corpo desapareceu. Você olha para o sorriso de cura do bebê fofo. Não pude deixar de sorrir gentilmente e disse: Xixi, você acha que a boneca na mão do papai é bonita? Xixi gosta? A mãozinha de Xixi se moveu. Parece que quer tirar a boneca da sua mão. Mas ela ainda estava um pouco reservada e não ousou se aproximar. Você naturalmente viu os pequenos movimentos de Xixi. Então você sorriu e entregou a boneca diretamente para Xixi. Xixi finalmente não conseguiu evitar e pegou a boneca. Olhando para a boneca na minha frente, o dedo mindinho tocou a saia longa e macia da boneca. Os olhos imediatamente se curvaram em crescentes. Você vê que o garotinho está tão feliz por causa de uma bonequinha. Por um momento, meu coração pareceu ter sido esfaqueado por uma agulha. Ela tem apenas 3 anos. A idade em que eu deveria estar na palma da minha mão. Agora estou tão feliz por causa de um bebezinho. Você cerrou os dentes e enxugou os olhos. Mostre um sorriso gentil.
apenas observando Xixi brincando ao meu lado em silêncio. O sol brilha através das cortinas no rosto de Xixi. Dois grandes olhos redondos estão brilhando. Os cílios longos balançam como um pequeno leque. Existem algumas cicatrizes superficiais no corpo. Este momento. Não há mais nada em seus olhos. Xiamen na sala também estava muito nervoso neste momento. Ela não sabe se é certo ou errado. Mas ela concorda com o que você disse antes. A criança ainda é pequena. Ela não deveria ter crescido naquele tipo de ambiente. Deixe a criança chegar perto de você. Ela está agora o melhor que pode ser feito, para fazê-la perdoar você ou aceitá-lo novamente. Ela não pode fazer isso. Ouça as risadas vindas de fora de vez em quando. Lembro-me da expressão horrível no seu rosto quando você a espancou há 2 anos. Ela não conseguia parar de chorar silenciosamente. 20 horas em uma certa universidade de ciência e tecnologia. Xiao Jian estava deitado na cama, tocando Douyin. Ah, chato, não há nada de novo nesse vai e vem. Ele bocejou e se preparou para desligar Douyin. De repente, um som suave de guitarra surgiu em seu telefone. Xiao Jian parou inconscientemente e olhou para o vídeo. A única coisa que vi no vídeo foi um menino cujo rosto não foi mostrado, segurando o violão e dedilhando. Essa melodia é boa. Xiao Jian sentiu vontade de ouvir. Porque eu sonhei que você fosse embora. Acordei chorando. Quando sua voz cantada flutua. Xiao Jian abriu os olhos. Aumente o volume agora. Canção do Tesouro. Tão legal. Depois de ouvir uma vez, Xiao Jian clicou na página pessoal do autor. Não encontrei fãs. É um recém-chegado. O nome é Xia Xi. Xiao Jian clicou em seguir e retornou ao vídeo para ouvir novamente. Ele mergulhou na música novamente. Como a garota ao meu lado. Da juventude à velhice. E não importa como ela mude. Sempre a admirei. Da juventude à velhice, do começo ao fim. Depois de ouvir, Xiao Jian deu um joinha e escreveu um comentário. Depois encaminhe para seus amigos e grupos de classe. Outro lado, um homem está sentado em seu carro, tocando Douyin. A casa dele fica lá em cima, mas ele não quer ir para casa. Ele ficava no carro por um tempo depois de sair do trabalho todos os dias. Desde que me casei e tive filhos, sua esposa se tornou particularmente chata. Ele trabalhava duro fora e voltava para casa sem nenhum cuidado. Tenho que ouvir as reclamações e reclamações da minha esposa. Nesse momento, Wang Gang estava dando uma olhada em diversas beldades no Douyin. Como seria bom se minha esposa ficasse assim que ele rolou para o próximo vídeo. De repente, uma voz gentil invadiu seus ouvidos. Antes que ele percebesse, ele já tinha terminado de ouvir a música. A música começa a tocar novamente. Mas os pensamentos de Wang Gang se distanciaram. Foi quando ele conheceu sua esposa. Ela também foi perseguida por muitas pessoas. Mas no final ela ainda escolheu ser pobre e sem dinheiro. Ele se lembrou do sorriso de sua esposa. Lembrei-me da beleza da minha esposa. Lembrei-me dos votos que fiz quando me casei. Seja pobre ou rico, na saúde ou na doença, independentemente da beleza ou eclipse, não importa o sucesso ou o fracasso. De agora em diante ele está disposto a amá-la, proteja-a toda a vida até que a morte nos separe. Ele lembrou da época em que não estava satisfeito com seu trabalho. Minha esposa costuma preparar pequenas surpresas para si mesma. Essa expressão encorajadora então, quando comecei a ficar entediado. Pensando nisso, Wang Gang de repente começou a chorar. Então desci do carro e corri para casa rapidamente. Abri a porta e vi uma figura familiar na cozinha. Por que você voltou? A comida está fria. Ouvindo essa voz irritante e familiar, Wang Gang sorriu. Ele correu para a cozinha e abraçou a cintura da esposa. O que você está fazendo? A criança ainda está em casa. Olhando para as rugas nos cantos dos olhos da minha esposa, olhe para suas mãos ásperas. Ele engasgou e disse: esposa, obrigado, é ótimo ter você, eu te amo. E nesta noite inúmeras pessoas em todo o país estão repetindo semelhantes ações de Xiao Jian e Wang Gang. Apenas uma noite. A música You Are With Me All My Life é muito popular no Douyin. Sua voz suave e a melodia suave do violão conquistando fãs um após o outro. O número de curtidas e comentários também disparou, subindo a uma velocidade como se estivesse decolando. Cada vez mais pessoas podem receber mensagens de encaminhamento de amigos, ou por recomendações de pessoas ao meu redor. Quando todos clicaram no vídeo com curiosidade, eles foram instantaneamente atraídos por essa música.
Então me tornei um dos soldados recomendados do exército. O calor continua a fermentar no final, não é só Douyin. Até o Weibo começou a discutir isso. Às 10 horas daquela noite este vídeo ficou em quinto lugar na lista de pesquisas mais populares do Douyin. Sede da Douyin. Neste momento houve uma batida na porta do escritório do diretor de operações Yang Yanin. Ela tinha acabado de terminar um dia de trabalho e olhou para o visitante com uma expressão séria. Xiao Li, um técnico que empurrou a porta, segurava um tablet na mão. Olhando para este chefe que geralmente é vigoroso e resoluto, limpei o suor da minha testa. Diretor Yan, tenho circunstâncias especiais para relatar. Agora mesmo, um vídeo na plataforma liderou a lista de tendências de busca em apenas 2 horas. Agora é o quinto mais pesquisado. Yang Yanin não se importou. Ela ainda franziu a testa. Ele acenou e pegou o tablet que Xiao Li lhe entregou. Por que você está em pânico? Não é a primeira vez que isso acontece. Diga, qual celebridade da internet lançou um novo vídeo? Não é uma grande celebridade da internet, esta é uma nova conta registrada hoje. E esse vídeo não foi divulgado por nós, o conteúdo do vídeo é apenas uma música. Xiao Li disse com cautela. Ao mesmo tempo, ele observou a expressão do diretor Yang. Ele sabe disso, a diretora Yang odeia ser incomodada durante seu intervalo. Ele também está jogando agora, aposte no valor deste vídeo. Porque ele acabou de ouvir essa música, para ser honesto, ele também foi atraído por este vídeo. Ouço o que Xiao Li disse, o rosto de Yang Yanin ficou surpreso. Nova conta, uma música pode ficar em quinto lugar na lista de pesquisas mais populares sem ser empurrada. Conversando, ela se recostou na cadeira do escritório. Clique na pesquisa quente do Douyin. Então a surpresa em seus olhos ficou mais forte. Lista de pesquisas populares 4. Quero ver que tipo de música é essa. Depois de uma música, Yang Yonglin ficou em silêncio. É há quanto tempo ela trabalha na Douyin? Essa é a primeira vez que ouço uma música tão linda nessa. Yang Yanin, clique para criar a página inicial do autor. Eu olhei para o nome dele. Xia Xi, um nome muito bonito. Xiao Li, você fez um bom trabalho. Por favor, me ajude a divulgar esse vídeo para que mais pessoas possam vê-lo. Certifique-se de que este vídeo seja o número 1 na lista de tendências amanhã. Além do mais, você é responsável por continuar seguindo esta conta. Se houver uma música semelhante na próxima vez, não há necessidade de relatar para mim, empurre-o diretamente. Xiao Li acenou com a cabeça vigorosamente, peguei o tablet alegremente e saí do escritório. Ele sabe, aposto certo. Depois que Xiao Li saiu, Yang Yanin ouviu a música novamente na íntegra. Ainda parece tão bom. Yang Yanin bateu os dedos levemente na mesa, como se estivesse pensando em algo. Depois de um momento ela pegou o telefone. Editar mensagem privada. Enviar. Neste momento, já passou um dia desde que você publicou o vídeo cantando. Você está sentado no quarto preocupado com o alto valor da hipoteca. Pensou por um longo tempo, mas não conseguiu encontrar uma solução. Você suspirou e pegou o celular para desbloquear. Queria ver o resultado do vídeo. Assim que desbloqueou o celular, você ficou chocado. Vi que as curtidas e comentários na barra de notificações atingiram 99. Você, empolgado, abriu sua página inicial. Mais de 1 milhão de seguidores na página. Quase fez você cair a mandíbula. Mesmo você, que já viu de tudo, não consegue conter uma exclamação. Em seguida, você abre o vídeo. Mais de 2 milhões de curtidas. Quase 1 milhão de comentários. Ao ver tais números, você não consegue evitar um sorriso. Parece que você ficou famoso com uma única canção. Você sorri ao olhar para a seção de comentários, repleta de elogios e boas avaliações. Por fim, você nervosamente abre a página de receitas do vídeo. Com esses números, a receita do vídeo deve ser considerável, não? Isso deve cobrir as despesas da família por um tempo, certo? Você pensa consigo mesmo. Assim que a página termina de carregar, os ganhos que aparecem diante de você fazem seus olhos se arregalarem. Centenas, milhares, dezenas de milhares. Exatos 332 mil. E isso é após impostos. Você fica sem reação por um bom tempo, então solta um longo suspiro. Embora seu corpo original e Xiamen sejam ambos estrelas promissoras do entretenimento, afinal, não estão no meio há muito tempo. Após se afastarem, não tinham muitas economias. Os dois se estabeleceram em um antigo conjunto habitacional na área central da cidade. Os dois sempre sonharam em trocar por uma casa melhor no futuro. Infelizmente, após 2 anos de casamento,
O antigo Lin Yue não apenas não procurou mais emprego, como também gastou todas as economias do casal. Até o celular de Xiamen foi vendido por você para comprar bebida. Todo o dinheiro da casa estava sob seu controle. Quando você chegou, viu que na carteira só restavam cerca de R$ 1.000. Você realmente não sabia o que fazer. Agora, ao ver que essa música gerou tanto lucro, você finalmente se sentiu aliviado. Em seguida, após sacar o lucro, você correu animado para o shopping. E depois que você saiu de casa, Xiamen saiu do quarto com pequena Xixi. Xiamen se sentou no sofá, olhando para o céu azul lá fora. Ao lado, pequena Xixi estava brincando feliz com a nova boneca que ganhou. A casa, embora antiga, estava limpa e arrumada. O ar fresco entrava pela janela. Os cantos da boca de Xiamen se ergueram involuntariamente em um pequeno arco. Esses dias são realmente bons. Em seguida, ela de repente ficou paralisada. Ela, sem acreditar, tocou os próprios cantos da boca. Ela estava rindo. Perdida em pensamentos, ela foi abruptamente despertada pelo som da porta se abrindo. Fora, um barulho ensurdecedor se fez ouvir. A voz familiar de você também soou. Devagar, devagar. Cuidado para não arranhar. Tem que ficar em pé. Mova para dentro. Xiamen estava um pouco agitada. Ela rapidamente pegou pequena Xixi nos braços. Queria voltar para o quarto, mas não pôde evitar olhar curiosamente para fora da porta. A silhueta de você com um homem desconhecido apareceu primeiro em sua visão. Vocês estavam carregando um sofá de nuvem na cor creme. Estilo do sofá vinha em direção ao quarto. Ao ver Xiamen, seus olhos brilharam visivelmente. Seu rosto estava radiante de alegria. Você pode me ajudar a servir algumas xícaras de água quente? Quando terminar, faça uma pausa para os mestres. Ah, ok, eu já vou servir. Xiamen estava um pouco desorientada por não ter contato com estranhos por um longo tempo. No entanto, ela rapidamente se deu conta. Ela estava segurando pequena Xixi e caminhou rapidamente para a cozinha. Seu sorriso estava mais radiante. Você ajudou os mestres a trazer o novo sofá que compraram para dentro de casa. E então você tirou o velho sofá. Depois, a televisão, a geladeira, as plantas verdes, fazendo várias idas e vindas. Você parecia não conhecer o cansaço, trabalhando arduamente com os mestres no transporte. A casa mudou completamente com a entrada de cada um desses novos móveis. A aparência antiga foi instantaneamente totalmente renovada. E imediatamente começou a exalar um ar cheio de vida. Xiamen observou tudo isso como se tivesse visto um fantasma, reexalando uma aparência cheia de vida. Xiamen olhou para tudo isso como se tivesse visto um fantasma. A expressão nos olhos passou de choque à incredulidade. E então, a confusão. Você estava pechinchando com os mestres. Os móveis antigos que foram eliminados acabaram sendo vendidos por você por R$ 800. O preço em dinheiro foi todo vendido. Xiamen ficou um pouco incomodada. Embora aqueles móveis estivessem um pouco velhos, estavam todos em boas condições. 800 realmente foi um grande prejuízo. Mas agora ela está mais curiosa sobre de onde você conseguiu tanto dinheiro. De acordo com os cálculos dela, a casa agora deveria estar quase sem comida. Depois de despedir os mestres, você voltou para a sala de estar novamente, observando satisfeito o resultado do seu trabalho. A sala de estar, que originalmente não era muito grande, de repente se encheu. Comparado com a antiga, que tinha apenas um sofá e uma mesa de chá, a sala era bastante simples. Este pequeno quarto de repente ficou radiante. Em seguida, você olhou na direção de Xiamen. Eu comprei um celular para você. Veja se você gosta. E tem algumas coisas que eu gostaria de discutir com você. Você pode se sentar aqui? Xiamen estava abaixando a cabeça. Depois de ouvir suas palavras, ela levantou a cabeça para olhar para você. O primeiro olhar que ela encontrou foi em seus olhos limpos e claros. Então, ela viu o novo objeto em cima da mesa. Xiamen hesitou por um momento. Depois de um momento, ela murmurou um baixinho. Ela caminhou lentamente até o sofá e se sentou. Ah, algo a ser discutido? A voz era muito suave. Você precisava ouvir atentamente para entender. Você não respondeu. Em vez disso, pegou a caixa do celular da mesa e começou a abrir. Você tirou um novo celular de cor azul celeste. Tirou a capa protetora. E ligou. Um toque agradável de inicialização soou. Você fez algumas configurações simples e o colocou na frente de Xiamen. Este celular é para você. O chip do celular você precisa providenciar por conta própria. Eu já salvei o meu número nele.
Se eu não estiver em casa no futuro, você pode me ligar se precisar de algo. Você dizia isso enquanto falava. Você tirou uma pilha de dinheiro do bolso e colocou na frente dela. Este é o dinheiro que acabei de sacar. Não tem nada para fazer à tarde, leve a criança para passear. Ficar sempre em casa não é bom. Se você tem algo que deseja comprar, compre um pouco. Especialmente roupas. Eu vejo que as roupas de vocês dois estão muito pequenas. E também abra um cartão bancário. Levar dinheiro em espécie não é seguro nem prático. Você está resmungando. Seu tom expressou tudo o que você estava pensando. Xiamen levantou a cabeça. Ela olhou fixamente para o homem à sua frente, ouvindo suas reclamações. Seus olhos começaram a ficar vermelhos. Você percebeu que Xiamen não pegou o celular por um bom tempo. Você, sem saber o que fazer, coçou o nariz. Você não gosta deste celular? Eu acho que a cor está boa. É o modelo mais recente que comprei. Se você não gosta, pode. Antes que você pudesse terminar, Xiamen rapidamente balançou a cabeça. Então ela olhou profundamente para você. Não, eu realmente gosto. Obrigado. A voz dela ainda é suave. Um pouco emocionada. Com um ligeiro tremor na voz. Os dois se olharam de repente. Você desvia o olhar de forma desconfortável. Mas, por dentro, você suspira aliviado. Desde que você goste. De nada. Tudo bem. Eu vou comer primeiro. Na verdade, Xiamen ainda se pergunta onde você está. De onde veio todo esse dinheiro para comprar essas coisas? Mas você não mencionou. Ela, naturalmente, não irá perguntar. À noite, Xiamen levou pequena Xixi ao shopping próximo. Fez um chip de celular e se divertiu um pouco. Também abriu uma conta bancária e depositou todo o dinheiro que tinha. Desta vez, você deu a ela 5.000 inteiros. Saindo do banco com o celular e o cartão bancário, Xiamen olhou para os arranha-céus ao redor. Agora ela pode levar a criança e sair. Com o dinheiro que tem, pode procurar um trabalho para sustentar a si mesma e a criança. Até mesmo pode ir atrás de seus sonhos novamente. A liberdade repentina fez Xiamen ficar parada por um bom tempo. Até que uma voz infantil soou em seu ouvido. Mamãe, pequena Xixi pode comer um sorvete? Ela imediatamente voltou à realidade. A pequena Xixi ao seu lado ainda segurava sua mão. Seus olhos redondos estavam fixos, observando a sorveteria não muito longe. Saliva escorria dos cantos de sua boca. Xiamen sorriu. O sorriso era tão radiante e brilhante. Mas só pode comer um, tá? Caso contrário, sua barriguinha vai doer. Tá bom. A pequena Xixi ama mais a mamãe. E do outro lado, você olhou para o relógio em casa e já eram mais de 9 horas da noite. Você não pôde evitar de franzir a testa. Onde estão essas duas ainda? Você de repente se endireitou. Não pode ser. Essas duas não devem ter se metido em encrenca, certo? Você está um pouco nervoso, preparando-se para sair em busca das duas. Mas você acabou de abrir a porta. E justamente encontrou elas que estavam voltando de fora. Uma fragrância suave entrou pela porta. Você ficou paralisado por um momento. Neste momento, Xiamen estava assobiando uma melodia desconhecida. Passos leves. O sorriso nos lábios dela mostrava que ela estava de bom humor. Ela segurava várias sacolas de compras. O que mais te surpreendeu foi que as duas já estavam vestindo roupas novas e ajustadas. Abaixo das camisas brancas estampadas com flores, as saias plissadas dançavam suavemente com o vento. Comprovadamente, as roupas fazem o homem. A pequena parece que mudou de aparência após sair um pouco, a ponto de você não se atrever a olhar diretamente para elas. Embora você já não conseguisse olhar diretamente para ela. Dois pares de olhos amendoados e adoráveis. Quando te viram, também pareceram surpresas por um momento. No próximo instante, a pequena Xixi se encostou docemente em você. Chamou por papai. Claramente, hoje ela saiu para se divertir. E a pequena Xixi, que estava usando uma roupa nova, estava extremamente feliz. Esse papai quase fez sua alma sair do corpo. Você respondeu com a voz trêmula. Então, você se agachou e acariciou o cabelo da Xixi. Crianças fofas realmente são injustas. O mais importante é que a Xixi, neste momento, é fofa e adorável. Adorável, mas também travessa como uma criança. Isso instantaneamente te derrotou. Sua ansiedade anterior se dissolveu instantaneamente. Você pegou a adorável pequena em seus braços. E foi o primeiro a entrar pela porta da frente. Papai, hoje eu vou fazer macarrão para você, tudo bem? Com 2 ovos, daquele jeito. Bom, a Xixi adora comer ovos.
A Xixi gosta mais do papai. Do lado de fora, Xiamen estava desordenada pelo vento. A pequena Xixi acabou de dizer que ama mais a mamãe. E em um instante, ela já traiu. Xixi não esperou muito tempo. Os macarrões com ovos ficaram prontos rapidamente. Você trouxe o macarrão até ela. Então, você se virou habitualmente e foi em direção ao quarto. Você acabou de se virar. Mas não esperava ser chamado de repente pela pequena. Papai, você pode me acompanhar para comer? A voz suave e macia soou novamente. Você se virou e encontrou o olhar cheio de expectativa da Xixi. Você ficou um pouco hesitante. Você deu uma olhada furtiva na Xiamen que estava ao lado. Xiamen não disse nada. Também não olhou para você. Parecia que não tinha ouvido o que Xixi disse. Ela estava se servindo do macarrão à sua frente. Você ficou sem palavras. Essa situação na sua frente é realmente difícil de lidar. Fale logo o que quer de uma vez. O que significa não falar assim? Você, que é um solteirão eterno, não consegue entender o que a mulher à sua frente está querendo dizer. Você pode apenas perguntar de maneira tentativa. Então eu ficarei para jantar com a Xixi. Ai, papai. Sente-se. Sente-se ao lado da Xixi. Quem responde a Xixi, que está batendo feliz na cadeira ao lado. Com sua compensação. Sua filha de 3 anos, Xixi, abriu seu coração para você, este pai carinhoso. Sua esposa, Xiamen, também está gradualmente deixando de lado o ódio. Neste momento, Xiamen está assistindo você e a Xixi brincarem. Enquanto isso, ela abre o novo celular que você deu a ela. Assim que entrou no WeChat, uma mensagem não lida apareceu. Era sua assistente de 2 anos, Tang-an. Olhando para esta sequência de mensagens, o coração de Xiamen se aqueceu levemente. Depois de responder a Tang-an, ela voltou para o Weibo. Navegou casualmente pelas tendências do Weibo. Algumas postagens falavam sobre uma música que está fazendo muito sucesso recentemente. Uma Vida com Você. Um cantor misterioso ganhou mais de 1 milhão de fãs da noite para o dia apenas com um vídeo. Xiaxi. Quem é ele, afinal? Análise profunda. Ela clicou no link por curiosidade. Uma silhueta familiar apareceu na tela. A melodia familiar do violão começou a tocar. Xiamen ficou completamente atordoada. Essa voz familiar. Não é a mesma música que saiu do quarto há alguns dias? Então, naquele dia você estava gravando um vídeo.